Durante esses últimos dias, eu tenho pensado muito nos acontecimentos que têm havido neste Brasil. Eu nem digo mundo, porque no mundo não dá para acompanhar tudo. Mas eu às vezes fico envergonhado do Brasil em que nós estamos vivendo, porque a moral acabou o senso crítico, a religiosidade. A gente ficava orgulhoso de tudo que estava havendo. O sistema religioso estava demonstrando uma coisa quando na realidade era outra totalmente diferente que estava acontecendo nos bastidores. A gente só tira as conclusões agora, pelos acontecimentos, né? Tem havido muita badalação a respeito desses evangélicos de Salvador, né? Não de todos de Salvador, mas de um grupo evangélico neopentecostal que houve uma verdadeira covardia. O pastor matou a sua esposa, que era pastor também, e teve uma repercussão nacional. E eu fiquei comovido, porque eu tenho acompanhado essa história desde que aconteceu. E eu fico envergonhado com a brutalidade, a ignorância com que esses tidos religiosos estão fazendo. Onde nós vamos chegar? Antigamente o mundo tinha suas covardias e o mundo evangélico ficava estarrecido pelos acontecimentos que estavam acontecendo fora e trabalhava intensamente no evangelismo para que essas pessoas viessem para o redil cristão, porque ali seria um mundo totalmente diferente, onde há o amor, a longanimidade, a bondade, a tolerância. Mas ultimamente nós vemos que a coisa está se banalizando de uma forma que não existe diferença entre os acontecimentos lá fora das pessoas que não são religiosas com os acontecimentos das pessoas que são tidas como religiosas. Eu fico às vezes sem entender como é que o indivíduo lê uma escritura chamada sagrada e tem coragem de fazer barbaridades, assassinatos e tantas outras coisas mais. Eu não quero me estender aqui nesse assunto, mas tudo que o tido mundo que não tem Deus eles estão fazendo e sempre fizeram, os supostos religiosos que moralizavam essa situação estão da mesma forma. E isso não é de hoje. Você pensa que é de hoje? Não. Sempre existiu essa intolerância no meio tido como religioso. O sistema religioso, ele está de uma forma, às vezes até pior do que aquele que não é religioso. Porque o indivíduo que não é religioso é escancarado, todo mundo sabe. Mas o indivíduo que ele é religioso, ele tem uma certa moral diante da sociedade de ser uma pessoa honesta, uma pessoa do bem. Mas hoje não dá para acreditar mais. Porque as barbaridades que aconteciam antes e que ainda acontecem no mundo sem religião, está acontecendo também nesse mundo tido como religioso. Aí eu digo, o que é que está acontecendo de errado? Será que é as pessoas, algumas pessoas que estão no sistema religioso que mancham
sua identidade religiosa? Ou será que é o sistema que não oferece nenhuma mudança, apenas uma maquiagem? Depois de alguns estudos, eu compreendi de que o que acontece no mundo acontece no seio do sistema religioso, porém com uma subtileza mais camuflada possível e que as pessoas não percebem porque o caso é abafado. Mas as coisas, tecnologia que está acontecendo, que está escancarando aquilo que estava debaixo do tapete, está tão evoluída que hoje ninguém consegue fazer as coisas nas escondidas ou abafar o caso. Aí a gente tira uma conclusão de que não existe diferença entre os tidos não religiosos e os tidos como religiosos. Sabe por quê? Porque a sua religiosidade, a sua ligação com Deus, não depende de templos, não depende de igrejas que ele possa participar ou deixe de participar. A sua integridade com Deus e a sua ligação com Deus depende do seu caráter. O indivíduo nasce. Então tem pessoas boas dentro do sistema religioso, tem, são enormes pessoas, mas são pessoas de caráter, que cumprem com seus deveres e que têm uma sintonia com o seu próximo de respeito. Assim como tem pessoas lá fora que têm as mesmas características, mas não participam do sistema religioso. E isso faz com que eles se pareçam muito em sua integridade com Deus, sua ligação com Deus e com o próximo. Do mesmo jeito que existem pessoas de má fé, tanto dentro do sistema religioso, como fora. Existe. Isso é lógico e evidente. A diferença é que no mundo não religioso, que é a maioria, se expõe mais, se escancara mais suas mazelas. E no sistema religioso, que é um pouco menor, o pouco que acontece de mazelas, eles abafam o caso e ali morre. Só que a tecnologia está escancarando isso. Já não está existindo diferença. Porque as câmeras estão aí, o meio de comunicação visível está aí. Tudo que acontece nos bastidores, com certeza vem à tona. E aí está nivelando o caráter das pessoas, nivelando que tanto tem gente boa em um lugar, como tem gente boa em outro. Tanto tem gente de mau caráter em um canto, como existe em outro. Não existe diferença. A diferença é que um é maquiado, tem uma maquiagem religiosa, e outros não tem maquiagem, acontece naturalmente. Eu digo a vocês, meus amigos, que estão me ouvindo agora, não é que eu seja perfeito, nem determinadamente mal, não. Mas que caráter a gente nasce, é nato. Isso não depende de sistema de crença ou de doutrina. As pessoas que são pessoas do bem, elas aí são em qualquer lugar, em qualquer situação que ela esteja, ela é uma pessoa do bem porque ela tem um bom caráter. Mas as pessoas que têm a tendência de não ser, elas são pilantras em qualquer lugar também. Tanto fora do sistema religioso, que é escancarado e sem maquiagem, como no sistema religioso maquiado e camuflado. São mau caráter do mesmo jeito. Mas o que eu tenho notado ultimamente é que no mundo lá fora não existe maquiagem. Tudo bem, as pessoas acontecem, veem de longe uma pessoa que é mau caráter. E no sistema religioso a gente se confundia muito, que era uma pessoa religiosa, andava com a Bíblia debaixo do braço, fazia evangelismo.
pregava para outras pessoas para que elas viessem para o seu redil religioso como se fosse uma salvaguarda para o seu mau caratismo. Então se confundia muito. Mas hoje está existindo mais pessoas mau caráter dentro do sistema religioso do que fora. Por quê? Porque as pessoas que se sujaram muito fora do sistema religioso e perdeu sua credibilidade, ele se infiltra num sistema, entra no sistema religioso para restituir uma moral que ele perdeu lá fora. Mas ele vem, mas continua o mesmo mau caráter, fazendo as mesmas coisas que ele fazia antes, só que de uma forma religiosa, camuflada e maquiada. Daí as pessoas acreditarem que o sistema religioso, que o indivíduo por ser um religioso, ele é melhor do que o outro. Só que a gente está vendo pelos meios de comunicação que estão expondo aí que o que acontece num canto acontece no outro. E como as pessoas que estão sujas lá no mundo não têm mais espaço, eles estão se infiltrando dentro do sistema religioso. A política entrou no sistema religioso porque já não tem credibilidade fora. E aí virou uma bagunça. Hoje, pelo sistema religioso ser menor do que os que não fazem parte do sistema, ficou superlotado de mau caráter, assassinos, adúlteros, ladrões, porque aflora mais por ser um pequeno grupo. Quando na realidade no mundo existe tudo isso, mas como é a maioria, eles se perdem no meio da multidão. O que eu quero dizer que é lastimável que isso aconteça em qualquer lugar. Eu não estou defendendo o indivíduo que não seja religioso, mas eu estou dizendo isso é lastimável em qualquer lugar. Mas, muito mais ainda, é lastimável dentro de um lugar onde as pessoas eram consideradas como diferentes, separadas, santas, que almejam estarem no céu. Qual a diferença, meus queridos? Qual a diferença do indivíduo ser ou não ser? Agora está explícito de que o que importa não é onde você está, mas é o que você é. Porque você é o que você é em qualquer lugar. A única diferença de mudança e de transformação é o seu caráter, a sua fé que você tem em Deus, independentemente do que o sistema lhe direcione. Hoje faz nojo o indivíduo ser um religioso. Faz vergonha. Antigamente era tido como uma pessoa de boa índole, de bom comportamento. Hoje, não. Não significa, por ele ser religioso, que ele seja uma pessoa de bom caráter, de bom comportamento. Porque os absurdos que acontecem fora, está acontecendo dentro. Não estou generalizando, eu estou só qualificando do jeito que é o que não pertence a um sistema, como o que está dentro do sistema. Não existe diferença. A diferença está aqui, na sua ligação com Deus, em qualquer lugar que ele esteja. Ele pode ser espírita, pode ser católico, pode ser protestante, ele pode ser ateu, ele pode ser agnóstico, ele pode ser o que for. Mas se ele tem um bom caráter, uma boa índole, ele faz a diferença onde ele se encontra. Não é o que ele pertence ou o que ele crê, mas é o que ele é e o que ele faz. Jesus, quando esteve nesse mundo, ele falou essas coisas. Ele chamou as pessoas tidas como religiosas como sepulcros caiados, que por fora eram maravilhosamente bonitas, atraentes, mas dentro eram ossos e restos mortais.
Estamos vivendo exatamente nesse tempo. E a tecnologia tem ajudado a esse entendimento. Lá no Velho Testamento diz que no final dos tempos a ciência se multiplicaria e o saber também se multiplicaria. Nós estamos vendo hoje. Hoje já não está existindo diferença entre sistema religioso e não sistema religioso. Hoje está mostrando que o que importa não são o que eles creem, o que eles acreditam, mas o que eles são. A verdadeira religiosidade é o que você pratica, o respeito que você tem com o seu próximo. E a fidelidade que você tem com o seu Deus, você e ele, sem a interferência de ninguém. Isso é o que importa. Os acontecimentos que nós estamos vivendo hoje mostram exatamente isso. Em todas as áreas da religiosidade está existindo essa transparência. E quando você olha, não existe diferença de político, nem de pastor, nem de padre, nem de bispo, nem de membro. Não está existindo essa hierarquia mais de santidade ou de mediocridade. Não. Todo mundo está no mesmo patamar, com os mesmos compromissos de prestar contas individualmente, sem a interferência de ninguém, de nenhum sistema religioso. Isso me alegra, porque esse evangelho, que seria pregado em todo mundo, já está mais do que pregado em todo mundo. Que evangelho? O evangelho da transparência, de que as pessoas são iguais, independente de sua crença, a raça, o cor ou posição social. Todas elas têm a mesma qualidade, o mesmo nível. Não tem diferença, nem graduação de mais nem para menos, mas todos se encontram no mesmo patamar. Graças a Deus que chegamos a esse entendimento. Pertencer a um grupo, uma agremiação religiosa, se tornou um costume, como nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus, quando Jesus ficou lá em Jerusalém e perdeu no meio da multidão e ficou 3 dias lá, conversando com os rabinos, nós vemos que a Bíblia menciona que Jesus ia para o templo segundo o seu costume. Era costume. Não tinha mais nenhuma importância. Costume não é doutrina, costume não é obrigação. Costume não é costume. O que está acontecendo hoje, que as pessoas estão indo para a igreja, estão se amparando nesses meios religiosos, não é por nada, é um costume. Quando na realidade todos podem estarem com Cristo, em qualquer lugar. Mas como o ser humano ele tem essa necessidade de aglomeração, de clube social, então a igreja não é nada mais do que isso. Não é lugar de transformação nem nada, mas de uma recreação social, onde as pessoas se encontram para conversarem, o blá blá blá, porque na realidade, quando mexer em dinheiro para divisão, não existe sociedade, não existe irmandade, não existe ninguém, porque cada um se vive. Então o desejo que as instituições religiosas têm em trazer pessoas para dentro dos seus templos, não é com o desejo de que elas sejam salvas, ou se salvem, ou se tornem melhores, não. É o desejo de trazer dinheiro, para arrecadar dinheiro mais, para suas instituições permanecerem mais ricas e mais prósperas. Não importa se o doador está numa situação terrível, se encontra endividado, acabado, não. Eles não estão ligando para isso. É tanto que quando eles mencionam o dízimo,
para trazer para a igreja, eles dizem devolver a Deus, quando na realidade Deus não precisa disso, porque Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro. O que eles querem realmente é crescer a instituição, aumentar seu número de funcionários, para trazer mais dinheiro para dentro da igreja e crescer no seu patrimônio. Depois dessa semana, eu tirei essa conclusão, fiquei analisando os acontecimentos do mundo e eu vejo que a única importância que existe é exatamente essa: trazer pessoas para crescer, porque na realidade o sistema religioso não está contribuindo com nada para a sociedade, pelo contrário, está usufruindo dos direitos dos seus fiéis, somente. Escolas, hospitais, que essas instituições possam ter, é tudo pagos e muito caro. Não tem nada de graça. Então, esse dinheiro está indo para onde? Para crescer o patrimônio das instituições e não para dar algum benefício para os seus agregados. Lembre-se disso. Você não é nada diante da instituição religiosa. Você não representa nada, a não ser um cobaia para arrancar dinheiro e trabalho de graça de você. Você é apenas uma marionete na mão das instituições religiosas, para você produzir, fazer eles crescer e você fica na mesma situação. Por isso, meus amigos, eu venho hoje através dessa mensagem meditativa para que você reflita um pouco, pare um pouco, qual o benefício que você está tendo. Eu não tenho interesse nenhum que ninguém saia de... Não estou querendo que ninguém abandone o seu costume, não. Só estou dizendo que você reflita e veja o benefício que você está trazendo para a sociedade, para a sua família e para você mesmo. Isso é o que tem mostrado a nós até hoje. Veja essas grandes guerras, as grandes batalhas do mundo. Sempre foi batalhas religiosas. O povo de Israel brigou a vida inteira e continua brigando até hoje, por causa de dinheiro. Todas as guerras do Velho Testamento, tudo é em torno de dinheiro, de fama e de poder. Tomar as terras dos outros, tomar o ouro que o outro tinha, sempre isso. Hoje, essa guerra que está acontecendo agora, no Oriente Médio, é a mesma coisa, é atrás de dinheiro, é a ganância do ter. Até quando nossos olhos não vão se abrir para essa realidade? Até quando o indivíduo tem que matar para permanecer no poder, quando o mandamento diz não matarás? Pense nisso, analise isso e aprenda as lições na sua própria esfera de vida, dos próprios acontecimentos. Abra os seus olhos e não seja criança que se alimenta com leite, mas cresça para a honra e para a glória de Deus. Você e Deus. Pense nisso.